Vamos falar de América Latina, mas antes de tudo, vamos falar que essa semana promete, porque hoje é dia 30 de junho de 2025 e essa semana a gente tem cúpula do BRICS e também cúpula do Mercosul. Nessa semana o Brasil assume a presidência rotativa do Mercosul, inclusive o presidente Lula já está indo para a Argentina, que é onde vai ser a cúpula. E assim, antes de a gente falar dessa cúpula, é muito interessante a saída do Lula à Argentina, porque a Argentina está assim, empolvorosa, tá, gente? Porque a Kirchner, né, ela foi presa, tá em prisão domiciliar, mas ela foi presa depois de um processo judicial questionável que aconteceu na Argentina. E isso, ao contrário do que muita gente achava, que ia apagar a oposição argentina, de uma certa forma entregar direto para o Milei de bandeja o poder sem grande oposição, na verdade fez queimar a oposição na Argentina no sentido positivo, de êxtase. Com sangue nos olhos mesmo, tá, gente? Com direito a Cristina Kirchner na sacada, a modo Evita, falando com o povo, uma multidão embaixo, assim, um movimento bem interessante. Inclusive, alguns deputados do PT estavam durante esse processo, que foi mais ou menos há 2 semanas atrás, 1 semana e meia, inclusive Paulo Pimenta. Mas voltando à cúpula do Mercosul. O Brasil assume a presença rotativa do Mercosul num momento bem interessante internacionalmente, com uma pauta bem direcionada à integração regional. É sempre bom lembrar que a gente tem uma região muito complicada e o Mercosul ele abrange alguns países que são muito importantes nesse processo de integração aqui na região, até para lutar contra as questões externas. Um dos principais objetivos do Brasil, inclusive, na presidência do Mercosul, é efetivar o famoso acordo União Europeia e Mercosul. Aquele acordo que ninguém leu, mas todo mundo diz que é ruim. Não, o acordo não é ruim, gente. O acordo melhora muito as relações comerciais entre os dois blocos, sem contar que, se ele fosse efetivamente ruim, você não teria tanta resistência do agro europeu, porque sim, o agro europeu, principalmente da França, não quer esse acordo de jeito nenhum. O acordo ele tá, gente, rolando há mais de 10 anos, eu diria 20 anos, sabe? Tá assim, vai, não vai, vai, não vai, e um dos objetivos do Lula é firmar finalmente esse acordo. Em épocas onde a gente tem tarifário, em épocas onde a gente tem os Estados Unidos vindo como tentando ser a força unipolar do mundo, acordos comerciais que saem do eixo Brasil e Estados Unidos são sempre extremamente bem-vindos. Então, um acordo entre Mercosul e União Europeia é muito bom para o Mercosul e tira um pouco da dependência da região aos Estados Unidos e até a China também. O assunto que vai estar em voga e que é muito importante discutir nessa cúpula é a questão do narcotráfico na região. Um dos temas principais dessa cúpula, que vai ser na quinta-feira, né, dia 3/7, é discutir o fortalecimento do combate ao narcotráfico nos países participantes. E é um assunto que a gente tem que falar porque os Estados Unidos já está querendo se meter nessa história por aqui. E é bom com o papo de, inclusive, querer colocar esses grupos de narcotráfico como terroristas. E quando ele tipifica qualquer coisa como terrorista, porque ele está tentando justificar a intervenção dele na região para combate ao terrorismo. Então o Mercosul vai pegar essa pauta para impedir essa ingerência externa. Outra coisa é criar mecanismos para facilitar o comércio, facilitar mais ainda o comércio entre os países do bloco na região. Ou seja, diminuição das tarifas e também aumentar a quantidade de itens que estão na exceção das tarifas. E nessa cúpula temos Bolívia, que entrou no Mercosul em julho de 2024. Quem tá meio perdido no rolê para entender, gente, mas que países são o Mercosul? Vamos lá. Estados partes: Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Venezuela. Estados associados: Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Panamá, Suriname e Peru. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A Venezuela, ela tá suspensa. Havia a esperança de que ela retorne ao bloco logo e ela foi suspensa porque ela descumpriu uma das características necessárias para estar no Mercosul, que é ter uma estrutura democrática, reconhecida internacionalmente, sem nenhum tipo de abalo. Ou seja, o que significa? Se hoje um país pertencente ao Mercosul sofreu um golpe de Estado ou perdeu a estrutura democrática, ele é suspenso do Mercosul. Para estar no Mercosul é necessário ser uma estrutura democrática. E aí, no caso da Venezuela, existe essa discussão desde mais ou menos 2017. Inclusive, lembro do Acordo de Barbados, aquele que tentava colocar as eleições da Venezuela de 2020, do ano passado, o mais transparente possível. Uma das coisas que tinha como objetivo o Acordo de Barbados era o retorno da Venezuela ao Mercosul. Retorno pleno, porque ela não foi expulsa, ela foi suspensa. Então, um dos objetivos ali era, além de levantar as sanções europeias, americanas contra a Venezuela, né,
se provasse que o sistema eleitoral venezuelano era completamente transparente, era também retirar a suspensão da Venezuela do Mercosul.